Fala pessoal, tudo jóia? Novo assunto aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre CSR, Certificate Signing Request. Bora lá para mais um vídeo. Bom, para a gente poder começar, vou abrir aqui o README dessa nova seção, Certificate Signing Request. Para poder começar a detalhar esse tópico, eu vou trazer o seguinte problema. Eu tenho um cluster Kubernetes e preciso dar acesso a duas pessoas para poderem acessarem ali via kubectl. Um primeiro profissional a nível de DevOps, que precisa ter full permissão, né, a nível de admin, e um desenvolvedor que precisa ter apenas acesso de leitura. Então esse é um cenário até muito comum nos ambientes típicos de Kubernetes. Só para poder contextualizar, no vídeo passado eu fiz algo semelhante usando certificado, mas usando puramente OpenSSL. E agora eu vou usar uma API dedicada do Kubernetes para entregar algo semelhante, né? Então o Kubernetes tem uma API dedicada para esse tópico de certificado. E a ideia é criar esse manifesto, né, esse objeto do tipo CSR, Certificate Sign Request, e aplicar via kubectl para trazer esse certificado já assinado pelo CA root do cluster, né, que é algo que eu fiz via OpenSSL no vídeo passado. Então, essa é a ideia. Então, para a gente poder começar, eu vou rodar alguns comandos que são comuns, né, que a gente rodou no vídeo passado, que é geração da chave privada. Então eu preciso dessa etapa e também a criação desse arquivo de request de assinatura de certificado. Então não tem como pular essas etapas, tá? E aí sim eu pulo para essa etapa de criação deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, né? Só para melhorar para vocês. Para a criação desse objeto do kind do tipo Certificate Sign Request, para poder facilitar a criação do certificado, tá? Então essa é a ideia. Na sequência a gente vai aplicar esse objeto, avaliar os certificados e aprovar o certificado. Então quem já é admin do cluster já tem essa condição de poder aprovar os certificados. E aí sim, dentro da seção de status, a gente vai ter o campo certificado, que a gente pode, por exemplo, salvar num arquivo. E esse arquivo eu vou criar ali um arquivo do tipo kubeconfig, que é o mesmo que eu uso para poder acessar o cluster no momento, tá? Então só para poder contextualizar, vou abrir aqui meu terminal e por hora aqui, ó, kubectl get nodes, eu já tenho aqui permissão de admin no meu cluster kind. Então para quem não viu o vídeo ainda, tem um outro que eu mostro quais são as estratégias que eu uso para poder emular esses Kubernetes aqui na minha máquina, né? No vídeo passado eu usei com kubeadm, agora eu estou usando o kind, né? Então no momento tem um Docker, são 3 containers rodando com todos os componentes de um cluster. Para poder facilitar, foi até mais rápido, né? Então estou usando o kind nesse momento. E com esse arquivo de kubeconfig eu consigo passar as informações necessárias para o usuário ter as devidas permissões, ter as devidas informações para poder conseguir conectar na API. Agora, em relação às permissões, tem um último comando que eu vou rodar para dar as permissões tanto para o usuário DevOps quanto para o usuário Developer, que já entra num assunto de RBAC, né? É um tópico que eu vou abordar com mais detalhes num vídeo futuro, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. E antes da gente começar a rodar os comandos, eu coloquei aqui no final a seção de referências. Então deixa eu já deixar aberto aqui. Eu tenho essa seção da documentação onde explica todos os pormenores desse arquivo da API. Eu deixei também um vídeo que eu achei bem interessante, que serviu para eu conseguir explorar melhor aqui essa questão de como os certificados desse padrão X509 são montados, são criados. E também deixei como referência uma aplicação gráfica que você tem condição de baixar e rodar nos 3 principais sistemas operacionais, né? Mac, Windows e Linux, que é o que eu vou usar aqui para mostrar. Mas eu recomendo vocês a se aperfeiçoarem ali no uso do comando OpenSSL, porque eu acho que é bem importante, tá? Em muitos casos a gente não vai ter acesso à interface gráfica e a gente vai ter que resolver os problemas via linha de comando mesmo, tá? É só uma dica aí para complementar. Então bora lá. Vamos pegar aqui para o usuário DevOps
e vamos começar com a etapa de criação da chave. Então vou voltar aqui, só para reforçar que no diretório está vazio no momento. Então vou criar minha chave com o nome devops.key. Então tenho a chave ali agora, devops.key. Na sequência eu crio uma requisição, né, um CSR, o arquivo com o common name de DevOps. Então se eu rodar aqui um OpenSSL rec-text -nout e vou passar o arquivo que é o devops.csr, eu vejo aqui que é uma request de certificado, né, para o common name DevOps. Essa é a ideia. Então, por hora, eu não interagi com nada da API do cluster, né? E com esse arquivo, sim, eu vou agora criar o CSR do tipo do Kubernetes, tá? Então, é só copiar esse bloquinho de comandos, né, que já está com a formatação, com as informações necessárias. Então aqui só para poder destrinchar um pouco mais. Então tem essa API própria, o tipo dele que é Certificate Sign Request. Você vai passar um nome para esse objeto. Aqui entra em base 64 o arquivo gerado na etapa anterior, né, com o OpenSSL de requisição. E aqui esse ponto aqui que é o signer name. Vou até fazer uma pausa aqui para acessar a documentação, só para dar um complemento aqui para esse tipo de requisição. Então, signers, né? A gente tem alguns tipos de signers. Vou pegar aqui, ó, Kubernetes Signers. Então, por hora, a gente está usando esse primeiro, que é o Kube API Server Client, né? Então, ele permite ter acesso à API do cluster. E, por padrão, ele nunca é autoaprovado. Preciso de algum administrador aprovar essa solicitação. Tem um outro tipo também que é muito usado pelo próprio cluster, quando você precisa gerar um novo certificado para um kubelet de um nó do cluster. Então, o kind, quando ele está provisionando o cluster, ele sobe a master, depois os nós de worker, ele gera CSRs para incluir essas máquinas no cluster. Vou mostrar aqui já logo na sequência. Então, beleza. Então, vamos aplicar esse bloquinho aqui de comando para a gente gerar o nosso kube csr devops.yaml. Então, aqui eu tenho o YAML para aplicar na API do cluster. Eu coloquei aqui a expiração de 1 ano, então você tem essa possibilidade de mudar conforme a sua necessidade, um ponto importante, tá? E aí, aqui a gente tem agora a etapa de aplicação desse objeto na API do Kubernetes. Então vamos só rodar antes de aplicar, ó, kget csr. No momento, eu tenho apenas 2 CSRs que foram os 2 do Bootstrap dos nós. Então, só para reforçar, que é o kget nodes, eu tenho um master, um control plane e 2 workers, né? Então, esses CSRs são respectivamente para cada um desses nós. E aí sim, eu vou aplicar esse meu arquivo. Então, agora, ó, kget csr, eu tenho o meu terceiro de nome DevOps, que tem aqui data de expiração de 1 ano e no momento está pendente, não foi aprovado ainda. Então, o admin do cluster tem essa possibilidade de aprovar esse certificado. Antes de aprovar, vou só mostrar um pequeno detalhe na seção de status para a gente comparar o antes e o depois. Então, vou pegar o YAML nesse objeto que já está na API do cluster e no momento que a seção de status está vazia desse objeto e vou aprovar o certificado CSR. Então, vou aprovar kget csr. Ele mostra que está aprovado, que foi emitido. E vou agora voltar e mostrar o YAML do mesmo objeto. Então, na seção de status, agora ele me entrega o certificado gerado, né? E aí sim o processo está completo, tá? Uma vez o certificado gerado, então eu rodo mais um comando, já deixei aqui de forma bem facilitada para vocês, para extrair esse certificado e provisionar num arquivo. Então vai ser devops.crt o nome desse arquivo. Então tá aí o meu certificado. Opa, acho que falhou. Vamos rodar mais uma vez. Acho que eu colei errado. Não, tá aqui, ó. Eu que me confundi. devops.crt, tá certinho. O arquivo foi recém-criado. Último comando aqui desse bloco para a gente visualizar o certificado, né? Então dá para a gente usar o próprio OpenSSL para a gente visualizar que ele foi assinado, foi emitido pelo CN principal do cluster, que é o Kubernetes,
com common name, né, de DevOps, com a esperação que a gente passou de 1 ano. Então, como eu mostrei lá no início aquela ferramenta para poder mostrar o certificado usando a parte gráfica, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, ó, devops.crt. Então, já estou usando aquele XCA e eu consigo ver todas essas informações através do XCA, né? O common name, o issue, que é Kubernetes, a data de expiração, tá tudo aqui, ó, válido, o certificado tá válido, enfim. Então, é uma ferramenta legal para poder facilitar o processo. Então, agora que a gente tem o certificado, a gente precisa passar para a etapa seguinte, que é a geração do kubeconfig. É com esse arquivo que o usuário DevOps, o usuário Developer, que eu vou fazer na sequência, vai ter condição de conectar na API do cluster, tá? E para isso eu preciso do endereço do endpoint da API com a porta, o certificado do cluster, então esses 2 itens ainda não tenho, e os arquivos que eu acabei de gerar, né, que é a chave privada e o certificado gerado usando essa API do Kubernetes. Então vamos lá. Então o primeiro passo é o endpoint da API. Então para esse caso do kind, eu costumo usar esse comandinho, kubectl cluster info, que ele me entrega aqui qual que é o endpoint, tá? Já com a porta para acessar essa API. Então eu vou provisionar esse endpoint numa variável, só deixei aqui genérico, né, API port, mas aí você pega conforme a sua necessidade. Então vou pegar aqui a porta 33991. E aí, para poder validar, eu já deixei um outro comando aqui que faz uma requisição HTTP para esse endereço no path version. Por que o path version? Porque nele eu não preciso de nenhuma autenticação. Então, qualquer requisição HTTP nesse path, se eu estou enviando no path da API de um cluster Kubernetes, ele vai me entregar esse JSON, essa informação em relação à versão do cluster. Então, tá ok aqui o endereço, né? Próximo passo, qual que é o CA root do cluster? Você pode inspecionar o kubeconfig do admin, que seria o que eu estou usando no momento, manualmente, mas dá para fazer isso via linha de comando, né? Então já coloquei aqui esse kubectl config view, extraindo essa informação específica que é o certificate authority do cluster e provisionando isso numa variável. O único cuidado que você tem que ter é em relação à posição do teu cluster. Teu arquivo de config ele pode ter na listagem de cluster mais de um item. Então vai depender da posição do cluster desejado, né? Então você pode abrir o arquivo, rodar um kconfig get clusters, né, para poder visualizar. Então vou copiar o comando aqui. Eu já sei de antemão que o meu está na posição 1. Então ele já gera esse CA já em base 64, que é pré-requisito para colocar no arquivo de kubeconfig. E aí sim eu posso agora gerar meu arquivo de kubeconfig. Então copiar e colar, então já está bem fácil. E finalmente eu tenho aqui ó, devops.kubeconfig. Se eu rodar um cat devops.kubeconfig, eu tenho aqui toda a informação. Aqui, ó. O endpoint do cluster, qual que é o CA, já em base 64. O CA do usuário DevOps, a chave dele. Então já está completinho. E para poder fechar essa etapa, para dar permissão para esse usuário DevOps devida, a gente roda mais um comando que é já atuando na seção de RBAC do cluster. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse tópico. Mas basicamente tem uma série de permissões a nível de cluster admin que eu estou dando aqui para o usuário DevOps. Basicamente é isso que esse comando está fazendo, né? Então com esse comando eu tenho, por exemplo, a possibilidade de rodar um kubectl get pods, get secrets, rodar um pod, então já full admin no cluster, né? Então só para a gente poder fazer um teste, ó, antes de rodar o comando de permissionamento, eu vou rodar um kubectl get pods -a para me retornar todos os pods do cluster, apontando para esse novo arquivo que eu gerei, tá? Então se eu executar nesse momento, ele vai dizer que o usuário DevOps ele não tem permissão para listar esses pods, tá? Então vamos fazer o comparativo. Eu vou dar a permissão para o usuário DevOps agora e vou reexecutar, vou rodar o comando novamente para extrair os pods do cluster. Então como vocês podem ver, ó, já estou lendo
todos os pods do cluster. Outro exemplo aqui com secrets, que é um objeto normalmente sensível do cluster, né? Então eu vou trazer todas as secrets do meu cluster. Então consegui executar meu get com sucesso. Vou rodar um pod, né? Estou criando o objeto dentro da API do Kubernetes com o usuário DevOps. Então, ó, consegui criar tranquilamente o pod de nome pod-teste. Deixa eu reexecutar o comando de get pods. A gente realmente confirma aqui que ele está rodando aqui há poucos segundos. Um outro comando que é bem legal, que é para avaliar se você tem determinada permissão. Então, por exemplo, kubectl alf canai, eu posso deletar pods com esse usuário DevOps? Então, você pode executar isso aqui para avaliar as permissões que você tem no cluster. Lá, retornou positivo yes, então tem permissão para poder deletar. E assim a gente conclui essa etapa de criação do usuário DevOps e com suas devidas permissões. Então, a partir desse momento, o que você precisa fazer? Enviar esse arquivo de kubeconfig para a pessoa que precisa ter acesso, né? E aí ela segue com as suas atividades. E a gente passa agora para a etapa do desenvolvedor. Eu vou executar os mesmos comandos, agora não vou dar tantos detalhes porque eu já expliquei bem na primeira etapa, e vou parar um pouquinho mais no final para a gente poder comparar, né, essas questões de permissionamento. Então eu vou executar aqui a criação da chave para o developer, né? Então agora tudo muda para o nome developer, para diferenciar. Eu vou criar o CSR com o OpenSSL, vou criar o Certificate Sign Request, o manifesto, para aplicar na API do cluster. E aqui eu vou até executar tudo num comando só, tá? Não tem problema. Ele vai aplicar, vai executar um get, aprovar, extrair o certificado e salvar com o usuário developer.crt. E aí, por fim, eu vou visualizar esse certificado com o OpenSSL. Então, vou copiar tudo aqui, colar. Então, a gente vê que realmente ele foi assinado pelo Kubernetes com o common name developer, tá? Então, agora, se eu executar um ls na pasta, eu tenho todos os arquivos referentes ao usuário developer. Em relação ao kubeconfig, eu não preciso executar para gerar essas duas variáveis novamente, porque são iguais, tá? É o mesmo cluster e é o mesmo CA do mesmo cluster, então eu não preciso executar. Eu vou já pular para a etapa de criação do kubeconfig, porque o que muda no fim das contas é somente essa etapa aqui, né? Obviamente tem a questão de identificação, né? Qual que é o nome do usuário, né? Mas o crítico é em relação ao certificado e a chave privada do developer. Então eu vou copiar aqui para a gente gerar esse kubeconfig. Então tá aqui, ó, developer.kubeconfig, tá criado. E aí eu vou executar o mesmo comando para dar a permissão. Só que no Kubernetes a gente tem a cluster role já pronta, apenas com permissionamento de visualização. Então, ao invés de dar cluster admin, eu dou a permissão de view, já é suficiente. E vou fazer o mesmo processo do usuário anterior. Eu vou executar um kubectl get pods antes da permissão para a gente ver se ele consegue comunicar com a API do cluster e ter esse retorno, né? Então, também não tem permissionamento para fazer get em pods. Então, vou copiar aqui o comandinho para dar a permissão e executar o comando mais uma vez. Então, agora sim, ó. Então, o usuário developer, ele tem possibilidade de visualizar, executar o get em todos os pods. Olha só que curioso, ó. O get secrets, o que será que vai ter de retorno aqui? Então, por padrão, a cluster role view, ela não deixa visualizar secrets, exatamente por ser um item crítico, né? A gente vai ver num vídeo futuro o processo de criação de service account, tokens de service account, e se uma determinada pessoa tem acesso à visualização das secrets, ela pode extrair essa informação de secret de um usuário mais privilegiado e escalar privilégio ali dentro do cluster, né? Então é um ponto muito crítico. Então o developer não consegue acessar as secrets. Outro comando, vamos ver se ele consegue criar pods aqui dentro do cluster. Eu vou só mudar um item aqui que eu acabei esquecendo. Como já tem um pod com o nome pod teste, eu vou colocar pod teste 2.
Olha lá, ele não tem permissão para criar pods, então só tem permissão para visualização. Outro comando para deletar pods, ele mostra que ele não tem permissionamento para remoção de pods. Então é um vídeo aí complementar em relação a certificado, mostrando essa questão de API de CSR, né, Certificate Sign Request, que é muito útil aqui dentro do Kubernetes, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e caso tenha alguma contribuição, alguma crítica, deixe aqui abaixo nos comentários. Isso aí, até mais.